O verão do hemisfério norte pode aquecer compras táticas no dólar, principalmente agora em agosto ou inícios de setembro. Então essa é a nossa análise de oportunidade no câmbio, juros 2025. Contexto: a queda do dólar no início desse ano, até junho, julho, o dólar americano vem enfraquecendo e tendo uma queda significativa, queda essa nunca vista desde 1986. Principais fatores que influenciaram nisso: o início do corte de juros por parte do Fed, o que isso acabou impulsionando. No ano passado, a gente teve uma pesquisa do Banco Mundial trazendo fluxos institucionais, aonde, quando o Fed sinalizou que ele ia pausar a questão dos juros, grande parte do carry trade global ele foi desfeito. Então, o carry trade global ficou um trade leve e tivemos um fluxo de saída do dólar muito grande para as moedas locais nesse trade. Depois disso, tivemos inúmeros outros fatores que influenciaram essa questão da queda do dólar. Obviamente que, se você tem os juros no patamar de 5, o Banco Central anuncia que esse aqui é o topo, não vai passar disso, o yield do longo prazo dessa moeda tende a cair e o trade que antes era tomado em dólar acaba enfraquecendo, dada esse cenário. E no meio do caminho tivemos catalisadores como o Trump, a guerra comercial e etc. que vamos desenvolver ao longo dessa aula. Então, essa tendência de enfraquecimento tem sido consistente ao longo do ano, refletindo mudanças fundamentais na percepção do mercado sobre a economia americana e seu papel no sistema financeiro global como safe. O dólar como uma moeda de safe, etc. Meio que foi discutido ao longo desse ano, principalmente com relação a economias como a China e países que não tinham grandes reservas em dólares, quase colapsaram quando os juros saiu de um patamar de 2 para 5. Teve basicamente alguns países quase quebraram, que não tinham reservas em dólar. Em contrapartida, países que tinham muita reserva em dólar quiseram diminuir essa exposição, dado a China, via compra de ouro e etc. Então, essa foi toda a mudança conjuntural que aconteceu nos últimos tempos com relação ao dólar. Então, tivemos uma queda aproximadamente de 9%. O Bloomberg Dollar Index está abaixo da média de 200 dias e foi o pior período desde 1986. Causas dessa queda, já discutimos algumas coisas antes, mas aqui eu enumerei algumas coisas. Tarifas, dia do Liberation Day, imposição de tarifas de 20% a 40%, a China chegando a 150%, sobre aliados e adversários, redesenhando a questão de rotas comerciais e confianças dos investidores com relação aos Estados Unidos. Política monetária e fiscal, já falamos anteriormente, o Fed sinalizando corte de juros e a gente meio que tentando entender qual seria o tamanho desses cortes durante um ano, e o consenso vem sempre mudando, hora era 3, hora era 2, hora era 1, hora era 4, então isso está sendo muito volátil nos últimos anos. Mudança na percepção do dólar como uma moeda de segurança, dado aquilo que eu falei. A China quer tirar sua dependência do dólar, o Japão quer tirar sua dependência do dólar e acaba repatriando o dinheiro que eles tinham alocado em treasury, em ouro, por exemplo. Por isso que a gente viu essa busca incessante por ouro. São os países, ou seja, os bancos centrais, comprando ouro para tirarem essa dependência com relação ao dólar, que nos últimos anos foi bastante complicado. Só uma das coisas que aconteceu, por exemplo, Banco Suíço, o Credit Suisse, ele quase quebrou no ano retrasado. Por quê?
Imagina que você tem depósitos em dólares e você acaba se expondo overnight. Só que o teu cliente, ele comprou o dólar com você, só que você não tem esse dólar. E você se posiciona no overnight. Só quem tem poder para emitir essa moeda é o Fed. Então você acaba criando uma discrepância entre o dólar onshore e o dólar offshore. Aonde o sistema bancário fora dos Estados Unidos está emitindo uma coisa que ele está posicionado no overnight, só que essa coisa saiu de 2% e foi para 5%. E quando você tem um pânico ou um evento igual o SVB, por exemplo, e os seus clientes precisam de liquidez, ou seja, sacar o dinheiro que está alocado naquele banco, e esse dinheiro, por norma, pode estar pareado em dólar, você acaba tendo uma crise de liquidez, porque você não vai ter como assegurar essa corrida para o seu cliente. E com isso você acaba vendo disparidades entre o dólar offshore e o dólar onshore. Como? Por exemplo, a gente via muito na questão para tentar antecipar movimentos de subida de juros, onde o Fed falava que vamos subir para tanto, os juros vai ir para 4,25, sendo que offshore, que era o que realmente o mercado demandava, estava precificando, por exemplo, 5. Então a gente falava, opa, a narrativa do que o Fed está falando não é a narrativa aqui real do que está acontecendo no dólar. Porque, embora o mercado offshore não emita moeda, ele reflete aquilo que os bancos necessitam no evento de crise, por exemplo, igual o evento do SVB. Então isso foi bastante monitorado durante a subida de juros do mercado americano. E agora, com a questão do Trump e a questão do Power, a gente tem agora incertezas geopolíticas, tensões comerciais gerando movimento de saída do dólar e não de entrada. Com isso, quando a gente olha para o posicionamento institucional, ou seja, de buy side, gestores de portfólio, você pode encontrar isso no CFTC, é o órgão que é responsável por divulgar as posições líquidas dos players que estão posicionados em mercado futuro. O posicionamento do mercado com relação ao dólar mostra uma clara tendência de consenso. Ou seja, esse trade de venda de dólar é consensual entre os gestores na sua alocação. Os investidores especulativos têm aumentado significativamente suas posições vendidas no dólar americano, refletindo a visão predominante de enfraquecimento contínuo da moeda. Então a gente tinha uma venda líquida de aproximadamente 18,3 bilhões no mercado futuro, e o consenso do mercado é do dólar vendido. Então tornou-se a expressão macro dos gestores, é o consenso do momento. Dado a vários fatores que a gente já discutiu. Risco do Trump, fricção comercial, repasse inflacionário, flexibilização do Fed e erosão do privilégio, do privilégio do dólar como uma moeda de reserva. Então, se a gente for ver aqui, o posicionamento dos players dita muito o movimento do dólar. Então, quando eles estão vendidos, realmente o dólar desce, quando eles compram, realmente o dólar sobe. E nessa última semana a gente teve aqui uma pequena divergência, onde o preço está caindo e esses players que fazem preço no mercado estão comprando. Assim como esse movimento de respirada aqui não refletiu na questão do posicionamento dos players. E o dólar continuou caindo porque quem faz o preço são os price takers, ou seja, os institucionais. Então essa movimentação aqui de absorção dessa queda mostra que esse consenso teve uma pequena redução de risco dada aos eventos que a gente vai discutir agora, que é o quê? Os fatores de curto prazo que a gente tem que considerar para considerar essa narrativa do verão no hemisfério norte e possível compra tática de dólar. Diversos eventos de curto prazo podem influenciar, assim como o Liberation Day influenciou e etc. Quais eventos são esses? 1º de agosto teremos a expiração da pausa tarifária de 90 dias, podendo trazer novas decisões sobre tarifárias com relação aos países que o Trump vem falando. Nesse caso aqui eu quero destacar Canadá, México, Europa principalmente, Japão,
China não vai entrar nesse consenso, porque já é consenso do mercado que os Estados Unidos não vai impor mais tarifas à China e eles chegaram a um acordo. Tanto que foi liberado por parte da NVIDIA, do governo americano, das empresas americanas, venderem chips para o mercado chinês, na questão da guerra da IA e etc. E isso foi um guidance muito positivo para a NVIDIA nos últimos tempos e vimos um mercado muito animado com isso. Então o consenso é a China não vai sofrer nesse 1º de agosto. Atenção, esse é o consenso, não quer dizer que vá acontecer. Então é ficar de olho nesse dia. Meados de agosto, a gente tem divulgação de dados de inflação, o CPI. Embora o Fed ele olhe o PCI e ele tenha dado agora, na última reunião, a projeção para o trimestral do Fed, ou seja, o que eles esperam até o final do ano, e lá eles trouxeram dados de PIB, dados de inflação, expectativas com relação ao desemprego. Então isso é muito importante, porque os agentes acabam se posicionando nesse forward que foi dado pelo Fed. Aí você pode, as instituições podem abraçar essa ideia, achar que é correto, como não podem não abraçar. E aí existem o consenso e os outliers, o risco de cauda direita e cauda esquerda. Então, se você tem lá, não sei se vocês leram, mas o forward guidance do Fed tem lá 3,1 de inflação PCI esperada até o final do ano, ou 3 para o Core, se eu não me engano era 3, e a gente tem X divulgações até o final do ano. Se nessa primeira reunião a gente tem a inflação acelerar de maneira abrupta, obviamente que isso vai estressar o mercado e as opiniões com relação ao corte de juros que é esperado até o final do ano, que nesse momento o consenso é 50 basis points, ou seja, 2 cortes de 25. E qual é o impacto disso? Você projetar uma coisa e na realidade o mercado te entregar outra. Então são eventos que o mercado, embora tenha players que operam esse tipo de notícias e se posicionam, pode ser considerado um outlier, porque na média ninguém está esperando isso. Então no 1º de agosto a gente vai temos que principalmente olhar para a questão dos Estados Unidos e Europa, que o consenso era 30% de tarifa, pode ter negociação aí. Canadá, México e Brasil também vai ser muito impactado aqui, com a questão de 50% de tarifas. E vamos ver o que o Trump vai trazer de ruído para esse dia. Por quê? A estrutura a termo, ou seja, a expectativa de volatilidade no SPX, está mais ou menos assim. Ó, assim, 1º de agosto e depois assim. Ou seja, o consenso é que depois desse primeiro evento, a volatilidade não abaixa. Aí você pode falar, essa é a opinião implícita do mercado. O que pode acontecer? Isso pode vir menor, ou seja, mais benéfico para o mercado, como pode vir muito pior. Acompanhar e ver como desenrola a narrativa durante toda essa divulgação o que o Fed estimou até a realidade dos fatos. Uma coisa é você projetar, sendo que você não sabe o que vai acontecer, entre aspas. Finais de agosto, a gente tem dados de mercado de trabalho americano, que tem se mostrado resiliente, ou seja, se o mercado de trabalho está resiliente, ou seja, isso acaba obrigando ao Fed a manter os juros os juros altos por mais algum período, postergando o corte de juros para 2026, por exemplo. E isso é um guidance para o trade tático que a gente está conversando de compra de dólar no curto prazo. Embora a tendência macro, a gente vai discutir mais para frente, não tenha mudado. A gente está discutindo aqui um trade tático entre agosto e setembro de valorização do dólar. Impacto potencial. Se a inflação surpreender para cima, enquanto os dados do mercado de trabalho se mantiverem firmes, resilientes, o dólar poderá subir à medida que os cortes nas taxas de juros vão ser postergados para 2026, foi o que eu acabei de falar. Oportunidade de posições táticas, ou seja, compradas taticamente em dólar. O consenso de mercado está fortemente posicionado contra o dólar. Não é novidade para ninguém que o mercado vem vendendo dólar há bastante tempo. Quando o posicionamento se torna excessivo em uma ponta, mesmo pequenos catalisadores, ou seja, esses eventos que a gente acabou de citar de incerteza, podem causar um squeeze na ponta contrária, ou um desmanche dessa posição
dada a fatos novos que antes não estava tão claro. Então, pode ser catalisadores e provocar movimentos significativos na direção oposta. Tem uma pesquisa do BofA, que a gente já falou no canal há bastante tempo, sobre posicionamento de caixa, dos gestores. Aqui ele está falando da questão crowded, ou seja, a lotação que está no dólar, num trade de venda de dólar. Aí o consenso aumentou. Ou seja, quanto mais gente tem esse consenso de junho para julho, mais esse trade vai ficando sobrecomprado. Desculpa, nesse caso, sobrevendido. Por que sobrevendido? Se o evento que beneficia esse fundamento continuar, você não tem mais vendedores aqui embaixo. E o movimento acaba sendo cessado, mesmo que a notícia tenha sido muito horrível. Você não tem mais vendedores para catalisarem essa venda. Ou gente na contraparte estopando. Porque o trade já está lotado, já está no seu máximo. E qual é o problema disso? Quando todo mundo está numa direção, qualquer coisinha que saia daquilo que é esperado, a porta de saída está estreita. Então todo mundo sai pela mesma porta. E isso acaba o quê? Catalisando squeeze na ponta contrária. Que é o que a gente espera e mapeia nesse verão do hemisfério norte, que acaba reduzindo a liquidez dos mercados. Podemos ter um verão diferente, dado toda essa estrutura do Trump. Ao invés do pessoal dos bancos da Asset, etc., irem de férias, não vamos de férias porque agora temos aqui um evento de cauda que temos que olhar. Então podemos ver um verão diferente. Porém, a expectativa é que a volatilidade aumente, a liquidez abaixe e os movimentos sejam ampliados nessa janela de agosto. Finais de julho e agosto. E aqui o relatório fala de outros trades, como Mag 7, compra de ouro, Long Europa, etc. Então, dados de empregos podem surpreender positivamente, com queda de desemprego no consenso estimado pelo Fed, dada a última reunião. A expectativa de corte de juros foram reduzidas de 65 bases para 51 até o final do ano, então isso aqui também pode modificar, dado todas essas incertezas que a gente discutiu anteriormente. E os pares globais, principalmente os mercados emergentes, podem ter um fortalecimento. O dólar pode se fortalecer frente a esses pares. E aqui eu destaco aquilo que a gente já vem conversando em vídeos anteriores, como EURUSD, GBP-USD, o dólar CHF versus o franco suíço. O dólar ien eu ainda não vi a simetria, dada toda essa questão do Banco Central japonês e toda essa questão tarifárias e do Banco Central japonês diminuindo a sua exposição nas treasuries americanas. Então, ien eu ainda focaria na questão do Banco Central japonês e toda essa questão do diferencial de juros, não tanto nessa sazonalidade agora. É outra parada. O USD-CAD, grandes oportunidades. Peso mexicano contra o dólar também, grandes oportunidades. E BRL contra o dólar, grandes oportunidades. Então a gente tem uma janela de oportunidade. Lembrando, isso não é uma mudança da tendência ainda. As coisas podem mudarem ao longo do tempo. E você que toma a decisão, você é obrigado a mudar a sua leitura e mudar de opinião. Não casem com tese. De acordo com o mercado vai te contando a história, você tem que ir lendo essa história e mudando a sua opinião. Mas isso aqui é um lembrete de que um trade extremamente excessivo numa ponta corre o risco de sofrer um squeeze para o outro lado. A força tática do dólar pode emergir mesmo que regimes estruturalmente baixistas estejam predominantes. Especialmente quando o posicionamento está lotado, os catalisadores falham. Ou seja, aquilo que a gente conversou. Mesmo que tenha catalisadores para venda desse dólar, o fato de você estar extremamente alocado, você não tem novos vendedores. E nem a ponta contrária já está estopando tanto, por exemplo. Enfim, conclusão. Tendência de longo prazo. A gente já sabe, é dólar para baixo, óbvio, porque corte de juros, desmanche do carry trade e etc. Então, cenário daqui a 2 a 5 anos. Essa é a perspectiva macro e etc. O que a gente está conversando aqui no curto prazo, um risco tático, dado toda a incerteza que a gente
desenvolveu nesse vídeo. Oportunidade tática, a questão do excesso de venda de dólar, e dados do CFTC, relatório COT do buy side, mostrando a absorção nessa venda. Então já é uma faísquinha ali mostrando pra gente. E a volatilidade esperada, que é a volatilidade a termo que a gente conversou, do SPX, por exemplo, está precificando uma quantidade de volatilidade para o 1º de agosto, que essa volatilidade pode piorar, dado o que for acontecer, ou melhorar. Então, a gente estima uma coisa, mas na verdade todo mundo está incerto daquilo que vai acontecer. Tem o cenário básico, todo mundo tem lá o consenso. 30% em Europa e etc. China não vai entrar nesse bolo. Aí, vamos supor que o Trump chega lá, dormiu mal e fala, opa, agora a China 200%. Claro, isso aqui é uma hipérbole, mas imagina que isso aconteça. Então, um cenário catastrófico e a volatilidade implícita não precificou isso. Então, o mercado estressa para os dois lados. Na hora da notícia e depois ele vai para o fundamento que piorou muitas coisas. Então, mercado para baixo, dólar para cima. O declínio de dólar nesse ano foi muito rápido. Foi lógico e bem sinalizado. Todo mundo era consenso no mercado profissional. Mas mesmo tendências seculares fazem pausas. Isso é óbvio. Nada cai igual uma jaca podre reto. Ou seja, tem que ter respiros. E esses respiros, a gente sabe que são bruscos quando a gente tem um evento, a gente tem um posicionamento extremo para um lado. A questão dos dados ruidosos, o posicionamento extremamente esticado, enfatizam aquilo que a gente desenvolveu nesse vídeo. Então, o que estamos vendo agora não é uma reversão de narrativa, mas uma recalibração desse ritmo. Ou seja, sazonalidade entre agosto e início de setembro, possivelmente fortalecimento de dólar nessa janela. Então, espero que vocês tenham entendido aquilo que a gente vem desenhando e até a próxima.